De onde vieram as religiões? Elas foram sempre a mesma coisa? Quais as tensões que elas enfrentam com a realidade? E o que o capitalismo tem a ver com isso? Oi galera, tudo bem? Hoje eu vou trazer um vídeo de resenha de um livro pequenininho, mas sensacional que eu terminei de ler recentemente, que é este aqui. Sociologia das Religiões, do Max Weber. Bom, primeiro de tudo, como toda resenha que eu faço, eu começo dando nota. E nesse caso aqui, a nota é 10 de 10. Por quê? É um livro conciso, é um livro profundo e é um livro bem escrito. Eu que gosto de anotar para caramba, anotei em tudo quanto é página desse livro, porque assim, realmente tem muita coisa boa aqui, muita informação, é um livro espetacular. Tinha dias que eu lia, sei lá, 4 páginas só, de tão profundas que eram as informações, e eu queria ter muita certeza de que eu estava realmente absorvendo aquilo, sabe? E não só passando pelas palavras. Então foi um livro que eu demorei um pouquinho para ler, mas que eu gostei muito, é um livro essencial para todos. Bom, indo direto para a resenha. O livro, ele é dividido em 3 capítulos. Eu vou aqui olhar o nome deles para não correr o risco de falar errado, porque eu não tenho decorado. Mas ele tem então, capítulo 1, Contribuição à Sociologia das Religiões Mundiais. Capítulo 2, Tipologia da Renúncia Religiosa ao Mundo. E capítulo 3, Protestantismo e Capitalismo. Basicamente, o livro se divide em 3 momentos. Primeiro, o Weber faz um resgate histórico no capítulo 1 sobre como surgiram as maiores religiões do mundo, ou as maiores religiosidades, na verdade, ele fala mais sobre religiosidade. Como elas surgiram sobre o aspecto histórico, então isso também se relaciona com o meu vídeo anterior em que eu falei sobre a dialética do Hegel, o Weber como um bom bebedor ali da fonte do Hegel, todo mundo que é alemão, como se depois do Hegel bebeu da fonte dele, então Weber como um bom bebedor ali da fonte do Hegel resgatou a historicidade das religiões. Depois ele fala sobre as tensões que as religiosidades enfrentam com aspectos da vida cotidiana, e depois eu vou falar mais sobre isso. E por fim, o Weber fala mais da relação das religiões com o capitalismo, especificamente se referindo ao protestantismo. Nesse livro, o Weber ele propõe explicar como que a religião interfere na nossa prática econômica. Então ele quer descobrir a ética econômica por trás das religiões. Uma coisa muito importante para se falar sobre Hegel, sobre Weber, criatura de Deus, entra na minha cabeça o nome Weber. Importante para falar sobre Weber é que ele trabalha com um conceito muito interessante, genial na minha opinião, criado por ele, que é tipos ideais. Então o Weber, a todo momento em que ele está conceituando coisas nos seus livros, ele deixa muito claro que aquilo é um tipo ideal. O que isso significa? Ele pegou uma conceituação e levou ela a um estado de pureza em que ele admite que aquele estado de pureza não existe na realidade. Então o que ele quer dizer é o seguinte, olha, eu estou aqui conceituando, estou aqui falando sobre esse tema, sobre esse assunto e tudo mais, mas eu quero deixar muito claro que na vida real existem outros fatores que influenciam e tudo mais, só estou aqui levantando, jogando luz, né, a um aspecto que eu acho relevante ser pontuado. Então é assim que ele trabalha, nesse livro não é diferente. Eu tô achando muito engraçado esse cabelo aqui, eu vou deixar, gente, vai ser o charme desse vídeo, esse cabelo aqui pra cima. Bom, então o objetivo do Weber é descobrir como que as religiões influenciam hábitos econômicos, e aí indo então para as divisões do livro, né? Eu não vou falar, obviamente, exaustivamente de todos os capítulos, mas eu quero pontuar coisas mais legais sobre cada um deles. Então, o primeiro capítulo, que é a contribuição à sociologia das religiões mundiais, o Weber ele se coloca dizendo que ele vai falar sobre as maiores religiões mundiais, quais sejam a confuciana, budista, hinduísta, islâmica e a cristã. E ele já elenca algumas características dessas religiões. Então a budista enquanto uma religião de mendicância, uma religião que incentivou migrações, a religião islâmica como uma religião de guerreiros, de conquistadores, de, enfim, trocas, e a cristã como uma religião que fomentou a urbanidade, a urbanização, entre outras coisas. Bom, como eu falei, o Weber faz resgate histórico, né? Aprendeu ali na escolinha do Hegel, leu Fenomenologia do Espírito, e o Weber traz então primeiro Deus enquanto a figura de um avatar de uma comunidade. Então o Deus que primeiro apareceu seria aquele Deus de uma tribo, o Deus de uma cidade, o avatar de uma comunidade, de um povo, que evidentemente depois teve ramificações em função das suas necessidades daquela comunidade, né? Não do Deus, da comunidade. É importante falar sobre esse Deus das tribos, das cidades, das comunidades, porque ele era um Deus que não cuidava do sofrimento humano.
Então, com o tempo, as pessoas que naturalmente desenvolviam sofrimentos iam buscar anciões, o que, no desenvolvimento histórico, propiciou a formação de organizações que eram ocupadas a tratar do sofrimento humano. Igualmente, com mais evolução histórica, essas organizações, elas ficaram, né, cada vez mais focadas em tratar da cura do espírito, do espírito em sofrimento humano, e isso desenvolveu uma religiosidade de salvação no sentido de um redentor. Então, a redenção em si, ela tinha um aspecto de renovação, muito baseado nos ciclos da natureza, né, de estações, de vida e morte, de crescimento e tudo mais, pensando na possibilidade de você novamente alcançar a felicidade. Evidentemente, redentores acabaram em algumas religiões tornando-se figuras específicas, né? E o Weber esclarece que é muito singular como em cada uma delas isso se desenvolveu, tanto nas religiões cristã, islâmica, hindu, budista, etc. E por aí vai. Com o tempo, o Weber coloca que as religiões elas entraram numa contradição com a crescente racionalização do mundo. E por racionalização do mundo, eu digo o mundo realmente tornar-se mais vida cotidiana concreta, com coisas que acontecem, resultado e experimentação. Então, a diferença entre o que as religiões de salvação pregavam e o que acontecia na realidade, especialmente pensando em classe social, tá? Então, se a religião pregava a igualdade, a fraternidade, o que acontecia na vida real era diferente, especialmente pensando em classes que tinham mais poder e tudo mais, e outras que eram mais desafortunadas. Isso causava uma grande contradição que fez as religiões darem diferentes respostas. E aí, sobre isso, Weber destaca uma separação entre as religiões que foram mais para um caminho de contemplação e as religiões que foram mais para um caminho de adotar, de fato, a racionalidade e trazer respostas para as pendências da vida material das pessoas em sofrimento, de uma maneira conjugada, digamos, com a vida real, como ela é, a vida como ela é. Isso nos leva ao capítulo 2, que é um capítulo que destaca diferentes tensões que as religiões de salvação tiveram com esferas da vida cotidiana. Só lembrando, o nome do capítulo 2, o título, né, é Tipologia da renúncia religiosa ao mundo. Então, o capítulo ele começa falando um pouco sobre como as religiões, tanto contemplativas quanto as mais racionais, acabaram adotando um caminho de renúncia ao mundo. Então, diante dessa contradição de o que eu prego e o que acontece é muito dispar, eu nego o mundo, sendo o mundo como um lugar, desagradável, um lugar que eu não quero estar. Isso, por si só, também é uma contradição, considerando que o mundo acaba sendo o lugar em que estamos colocados. E aí isso nos demanda respostas que algumas religiões trouxeram de maneiras melhores, outras não conseguiram se desenvolver tanto. Mas, nesse segundo capítulo, o Weber fala sobre as tensões da religião com a economia, por exemplo. Então, no começo, as religiões e a esfera econômica não lidavam bem umas com as outras. A gente tem episódios de negação total ao dinheiro, uma ética econômica, muito primitiva de me ajuda que eu te ajudo, mas que com o tempo gerou mais tensões. O Weber fala sobre tensão da religião com a política, uma tensão muito forte, porque são duas esferas que podem rivalizar pra caramba. As duas, por exemplo, buscam significar a morte para se legitimarem de maneira maior, né? A política, o Estado, né, como uma associação que busca trazer o uso da força de maneira legalizada, né? Tipo, o uso legal da força, o uso permitido da força, ele também precisa de uma esfera de significação da morte, que às vezes acontece pela guerra, pode acontecer por outros caminhos, para se fortalecer diante da sociedade como um todo. O Weber fala também das tensões entre a religião e a estética, que no começo era uma relação boa, mas à medida que a arte vai caminhando o seu caminho próprio, que pode representar uma salvação por si própria, isso acaba trazendo uma tensão também. E o Weber fala, por fim, de duas esferas interessantes. A primeira é erótica, não vou me estender muito sobre ela, mas o Weber fala que elas se relacionaram muito no começo, depois se afastaram. E a última é a intelectual, que é a esfera mais atritada com a religião, na medida que quanto mais a ciência ganha espaço, menos a religião detém poder. E esse embate entre as duas acaba se tornando muito apelativo argumentativamente, especial para o lado da religião,
No capítulo 3, o Weber vai fazer então a relação entre protestantismo e capitalismo. O ponto principal dele nesse capítulo é dizer que o capitalismo, como ele é conhecido por nós hoje, não existiria sem a interação que ele teve com o protestantismo, especialmente na América do Norte, na colonização, mas também na Europa. O ponto principal do Weber aqui é dizer que os hábitos do protestantismo, em termos de encarar o mundo enquanto lugar de trabalho, de realização e de provação do valor pessoal diante do divino, trouxeram uma relação muito singular com o capitalismo no sentido de estabelecer relações de confiança, do fato das próprias seitas, né, terem aquele aspecto de ressurreição, então você é batizado depois de adulto, a questão da redenção, a sua atitude perante o mundo, atitude perante o mundo, desculpa. Tudo isso trouxe uma relação para o capitalismo muito interessante, especialmente quando você pensa na seita puritana. O Weber fala muito sobre o puritanismo em diferentes momentos do livro, para estabelecer como eles trouxeram respostas boas para as tensões. Aqui pensando na econômica em especial, né? Mas ele fala isso, como que essa vida real do protestantismo nos Estados Unidos trouxe modificações históricas que não voltarão a ser as mesmas e que perduram até hoje, como, por exemplo, a participação de associações, hoje em dia religiosas ou não, no passado especificamente religiosas, enquanto garantia de honestidade, garantia de que haveria pagamento, né, de honra aos compromissos, garantia de honorários quando você ia ao médico, por exemplo, quando você ia se utilizar de um advogado. Então, a pessoa, indivíduo, ela se apresentava já para a comunidade com eu sou fulano, e primeiro de tudo ela já dizia que ela fazia parte de tal grupo religioso. Isso é muito interessante, o Weber fala bastante sobre isso. Bom, gente, essa foi a resenha do livro, como eu disse, eu gostei muito. E para finalizar, depois de ter falado dos capítulos todos, o ponto-chave do Weber aqui nesse livro é explicar que a interação das seitas protestantes, da ética religiosa protestante com o capitalismo foi o que realmente formou o ethos, a ética, a maneira de agir e observar o mundo, de se colocar diante do mundo, da burguesia que dominou o mundo nos últimos 2, 3 séculos, como a gente conheceu. Então, espero que tenham gostado da resenha. Obviamente, quando eu terminar meu próximo livro, eu também farei uma resenha dele. Tem mais vídeos por aqui. Espero que gostem. Um beijo. Tchau, tchau.